Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou Daniel Chaves. A gente começou agora aqui a nossa gravação para a gente falar da nossa disciplina. É o primeiro encontro síncrono, não é? Da nossa disciplina da especialização em gestão estratégica da inovação e política de ciência e tecnologia na Universidade Federal de Tocantins. No caso, eu vou trabalhar com vocês a disciplina de empreendedorismo em setores tecnológicos. Eu me chamo Daniel Chaves. Vou conversar com vocês hoje aqui numa sessão que eu não vou tratar como aula, tá, gente? A ideia não é essa. A ideia é que hoje aqui a gente tenha uma tarde, tal qual a gente teve de manhã, de interação, para a gente poder justamente compreender um pouquinho mais e melhor o que é que a gente está chamando desse trabalho sobre empreendedorismo em setores tecnológicos. Eu queria pedir a vocês que, bem como eu, também se apresentem na medida do interessante para vocês, tá? Mas eu queria pedir a vocês essa apresentação com dois vieses, né? Com dois objetivos. O primeiro objetivo é o da gente falar quem é e o que está esperando que seja a disciplina. Antes de alguém começar, eu queria pedir a Roseni que ela fechasse uma das várias telas que ela tem aqui. Eu estou vendo 3 Roseni aqui. Se tiver, ou Roseni, não sei. Porque se ficarem as 3 abertas, quando uma abrir, vai gerar um eco muito grande. Então, Roseni, você pode fechar e ficar só com uma aberta? Por favor. Pronto. Quem pode começar a nos ajudar, gente? Alguém se sente confortável? Ninguém? Oi, professor. Posso começar? Para a Beleza, gente Leila. ir quebrando o gelo. Bom, estou me apresentando aqui como Leila, mas o nome que o senhor vai encontrar aí no registro é Maria Socorro Braga Silva. Então, só para o senhor me encontrar aí na frequência do curso. Não, deixa eu esclarecer 3 coisas de cara. Número 1, não vou cobrar frequência. Número 2, isso aqui não é um encontro obrigatório. Número 3, não é uma aula. Nós estamos interagindo, batendo papo, nos conhecendo. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu preciso ter uma compreensão sobre a expectativa de vocês diante do curso. Isso é muito importante para mim. De uma tal forma que senhor, professor, frequência, todas essas coisas baseadas em autoridade, em cobrança, não estão em campo nessa tarde de sábado, tá? Alô? Não é para isso que eu estou tirando vocês do conforto de vocês no sábado. É para a gente interagir e vocês vão compreender pouco a pouco o porquê dessa interação. Muito bom. Fico ainda mais à vontade, então, Daniel, porque realmente, para nós, nesse curso é a primeira vez. Embora a gente já tenha tido outras experiências nesse viés, para nós, esse curso, isso vem para a gente como algo inédito. E eu sou professora aqui do estado do Ceará já há bastante tempo, e eu gostei da proposta dessa especialização. Eu já tenho bastante estudo mais na área da educação. Nessa área de tecnologia, empreendedorismo, inovação, é a minha primeira experiência, e tem sido uma experiência muito rica. Embora a gente já tenha algumas leituras nesse campo, e embora eu já tenha tido algumas experiências como docente na disciplina de empreendedorismo, mas a forma como a ementa veio da disciplina, por isso que eu fiz questão já, assim que você disponibilizou a biblioteca, de dar uma olhada, de ver os livros, realmente colocou uma expectativa assim muito lá em cima. Eu estou esperando muito dessa disciplina,
porque o conteúdo é um conteúdo muito atual, muito abrangente, é algo que a gente vem sendo muito cobrado, quase que enquanto pessoa, né? Você empreender, você sair da mesmice, sair de algumas regras que vêm na nossa cabeça desde muito tempo, principalmente eu que sou de uma geração aí que já passou dos 40 faz tempo, essa novidade assim do empreendedorismo, ela vem muito forte. E ela vem com uma mudança de pensamento muito importante para essas novas gerações e para o futuro que a gente quer construir. Eu acredito que o empreendedorismo ele vai ter assim, uma vertente muito forte, cada vez mais para as novas gerações. E eu acho que a gente precisa acompanhar. E esse acompanhamento, pelo menos para mim, ele tem sido muito à distância, só a parte mesmo de leitura e de observação. Então, estou muito ansiosa para esse mão na massa, para essa conversa mais aproximada com pessoas que verdadeiramente compreendem, entendem, estão dentro do empreendedorismo. E eu acho que eu vou aprender muito com cada um de vocês. Esse é o meu maior objetivo aqui, é aprender. Me tire só uma dúvida, você é a Leila ou você é a Maria? Ou as duas coisas? As duas coisas, é porque a mamãe, há quase 50 anos atrás, já usava nome social. Ela batizava e registrava os filhos de uma forma e chamava de outra. Era uma mulher à frente do seu tempo. Sim. Então, como que você quer que eu te chame? Eu fico mais à vontade com o meu nome de registro, mas o meu nome de registro nunca pegou. Eu só conheço duas pessoas em toda a minha trajetória que me chamam de Socorro. Todas as outras me chamam de Leila. Então, fica à vontade, Daniel. Tá, eu vou usar o que está em tela, que é o Leila, tá? Tudo bem. Então, Leila, você falou, obrigado pela sua presença. Você falou algumas coisas aqui que são muito importantes para mim na compreensão do que é empreendedorismo em setor tecnológico. São duas coisas, tá? São duas pontas, duas colunas do curso. Como é que eu estou entendendo isso? Eu estou compreendendo, eu vou buscar sintetizar com vocês um pouco da minha visão sobre o que é empreendedorismo e o que é tecnologia, tá? Empreendedorismo é um comportamento, tá? Empreendedorismo é objetivamente uma cultura, e toda cultura ela decorre de um conjunto coletivo compartilhado de comportamentos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que existe um aspecto, em primeiro lugar, individual do empreendedorismo que me interessa observar e que me interessa compreender. Esse primeiro aspecto está diretamente relacionado a como nós, como indivíduos, nos comportamos perante necessidades, diante de oportunidades e diante de contextos gerais. Tá? Diante das grandes tendências. Por quê? Porque nem tudo que nos interessa tratar como empreendedorismo está imediatamente presente perante a gente. Então, todo empreendedor ele tem que ter um comportamento com um pé no que ele espera que aconteça, na construção de uma expectativa de futuro e nas necessidades do presente. Isso é uma coisa. Essa é a primeira coisa. Eu vou aprofundar muito mais com vocês ao longo do curso, tá, gente? Isso aqui é muito mais uma definição preliminar de como eu entendo que a gente deve parar num primeiro lance para olhar para o empreendedorismo. A gente deve olhar para uma dimensão comportamental. A segunda coisa da questão da nossa disciplina, do que a gente vai abordar, envolve o que eu estou chamando de tecnologia, que foi, eu já falei também hoje de manhã e vou repetir agora. Tecnologia, para mim, é uma discussão essencialmente da técnica projetada em escala de forma racional, ou seja, de algo que nós sabemos fazer, algum savoir-faire, algum know-how, algum saber fazer, que nós observamos
com base no que há de disposição dos modos e das maneiras de produzir do presente, como que a gente faz com que aquela técnica ganhe escala? Agora, o ganho de escala da técnica, Leila, ela não pode implicar em nenhuma hipótese, na minha percepção, na percepção do Daniel, não pode implicar em nenhuma hipótese na perda da qualidade. Ganhar quantidade não pode implicar a perda da qualidade. Ainda que, ao contrário de quantidade, o que a qualidade seja algo inteiramente subjetivo. Por quê? Porque o que para mim é um bom telefone celular de tal geração, tecnologicamente falando, para o coreano não é. Ou seja, tanto o aspecto da técnica quanto a tecnologia, que é o impulso da técnica em escala, são absolutamente relativos. Saber fazer é algo muito relativo. Que para nós funciona, para outro não funciona, e assim sucessivamente. Isso me leva a crer que toda técnica ela vai ser validada ou não como algo tecnologicamente interessante na medida em que ela vai se tornar aderente no sentido de gerar aderência. O que é para... Sabe o que a panela de Teflon não faz? A gente tem que fazer, a gente tem que ter grude, tem que ter aderência, tem que ter algo que venha a gerar conexão com as necessidades da determinada cadeia de consumo, de produção, de provimento e de consumo, que são, no meu entendimento também, intimamente regionais. Claro, a gente está sempre de olho no nacional, a gente está sempre de olho no internacional, mas o que a gente chama de cadeia de produção, provimento e consumo tem alcance e tem limite. O que a gente chama de alcance e limite é a região. Então, olha só, juntando as duas coisas, empreendedorismo em setores tecnológicos é observar comportamentalmente oportunidades, necessidades e contextos através dos quais nós podemos trazer ou aprimorar o que já existe em termos de técnicas que venham a gerar escala para melhorar a qualidade. Vocês notem que eu não falei ainda em negócios. Todo mundo está me ouvindo bem? Na internet a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque a gente está falando, de repente a internet cai e a gente está falando né? E pronto. Eu não falei de negócios ainda. Valeu, Franciano. Obrigado. Eu não falei de negócios ainda. Por quê? Porque o que eu estou chamando de empreendedorismo não é necessariamente uma cultura pertencente ao que nós chamamos contemporaneamente do modo de produção capitalista. Ou seja, a equação fundamental da busca pela rentabilidade para o empreendedor. Não é isso? Não é isso que é empreender no modo de produção capitalista? Buscar rentabilidade? Buscar uma relação custo-benefício favorável para quem investe? Seja lá o que for que investe? Então, eu não estou ainda e nem estarei intrinsecamente preocupado com negócios. Por quê? Porque a minha visão, a visão que eu estou tentando trazer a vocês nesse conjunto de conteúdos, é a de que o que eu estou chamando de empreendedorismo não é necessariamente uma busca por rentabilidade. Posso dar um exemplo para vocês. O empreendedorismo social. Alguém aqui é um empreendedor social? Ninguém. Eu tenho certeza que alguém é e não sabe. Rossini, um empreendedor social é alguém que vê um contexto, de novo, um contexto, uma necessidade, vê uma possibilidade dentro do seu entorno
e se comporta na direção de prover uma solução para aquilo, em tomar a iniciativa em solucionar aquilo, em trazer solução, em prover uma solução. Então, alguém aqui participa de alguma associação que cuida de animais? Ninguém? Alguém aqui faz parte de alguma associação que ajuda idosos? Alguém aqui participa de alguma associação comunitária ou étnica? Ninguém. Está todo mundo trabalhando tanto que não tem tempo de 1 hora por semana para dar atenção para os velhinhos, para as crianças, para os cachorrinhos, para quem precisa. Porque isso também é empreendedorismo. A pessoa está empreendendo um esforço na direção de solucionar um problema que não está solucionado e está posto. Fala, Leila. Eu acho, Daniel, que o que pega aí, assim, pegando bem a tua frase, se a gente está em alguma associação, então, assim, de fato, engajada em alguma associação, eu não estou. Mas, por exemplo, quando você deixou claro o que é esse empreendedorismo social, imediatamente eu me reportei ao trabalho que a gente precisou fazer na Secretaria da Educação por conta dessa pandemia. A gente cuida do pedagógico das escolas de tempo integral. E nas escolas de tempo integral existe uma vertente muito forte de disciplinas eletivas. São componentes curriculares que não são da base comum. Por exemplo, você estudar medicina alternativa, plantas medicinais, faz parte da base comum. Mas se um aluno de MTI quiser estudar isso, ele tem essa oportunidade de colocar isso no currículo dele e vai estar lá a carga horária do professor para lecionar isso aí. Então, a gente tem 250 componentes curriculares que não são da base comum e que não tem material didático pronto. Quem cuida desse material didático é o próprio professor da eletiva junto com os alunos daquela eletiva. Mas com a pandemia, que todo mundo teve que se reinventar, esses componentes curriculares, eles ficaram meio que em segundo plano. E a gente precisou fazer material pedagógico para essas eletivas. Então, a gente começou a produzir muitos cards, muitos componentes, muitos materiais para isso. E isso foi para além do nosso trabalho, isso foi para além daquilo que a gente necessariamente deveria fazer enquanto a relação empregatícia. Então, certo. Isso também entra no empreendedorismo social. E aí, quando você pergunta, né, da criança, do velhinho, do animal, eu acho que nesse aspecto, pelo menos a mim, você me cutuca muito. Por que que eu, e aí eu vou falar assim de uma maneira muito particular, por que que eu encontro tempo para produzir material para alunos que necessitam? Por que que eu encontro tempo para cuidar de animais, que é uma coisa que a minha filha mais nova ama muito, e para cuidar também de idosos, que é algo que eu gosto muito, mas eu ainda não me filiei a nenhuma associação. Por que que eu não fiz desse compromisso informal algo formalizado? Realmente precisa. Não necessariamente precisa, mas pode se tornar algo vantajoso para essa associação. Verdade. Eu estou aqui como um empreendedor, vocês sabiam? Eu estou aqui como um empreendedor. Porque eu não estou ganhando um tostão para dar essa aula aqui para vocês hoje. Na verdade, esse curso todo. Alguém suspeita o que eu estou fazendo aqui, então? Eu sou bonzinho? Eu devo ser um cara muito gente boa, assim, caramba, um filantropo do conhecimento. É isso? Uma pessoa que franciscanamente se doa. Por que será que o Daniel está aqui com vocês? Eu estou aqui com vocês porque, em primeiro lugar, a especialização, e eu queria agradecer ao Gilson novamente pelo convite, a Cíntia também, a especialização de vocês, ela tem uma característica muito interessante. Ela é uma especialização que não é só do estado de Tocantins. Ela é uma especialização do Brasil todo. Todo mundo que está aqui é de Tocantins? Pois é. Então eu estou interagindo com gente do Brasil todo. Tá legal? Em segundo lugar, a minha universidade ela não tem uma cultura tão robusta de especializações. Eu sou servidor da Universidade Federal do Amapá. Então,
eu tenho mudado muito a minha concepção sobre, academicamente falando, cientificamente falando, né? Se é que eu sou um acadêmico, sobre o que significa pós-graduação. Que os mestrados, com os títulos, aquele monte de coisas. As especializações parecem ter uma capacidade de entrega de resultado muito objetiva. Apesar de não ser um título, né? Mas a capacitação, às vezes, se torna um conhecimento mais empregável do que a qualificação. E eu sou um cara que acredito muito que a prática comanda a teoria, e não o contrário. Por isso que eu não sei se eu me enquadro como uma pessoa, como um acadêmico. Acho que eu sou muito mais um cientista e um comunicador. E, por último lugar, porque eu não sou da área, tecnicamente, do empreendedorismo, mas sempre fui um empreendedor. E eu gosto de mexer com essas categorias comportamentais. Tanto que se vocês já fizeram algum mini curso, assistiram, na internet ficou recheado de cursos durante a pandemia, né? Se vocês assistiram algum curso de empreendedorismo, vocês vão ver que o curso que eu vou oferecer para vocês é bem diferente desses cursos. Eu busquei fazer algo fora da curva. Por quê? Porque tem alguns aspectos, eu vou mostrar para vocês, nos quais esse curso ele é diferente. Até a própria ideia do que é curso aqui é diferente. Então, eu estou vindo aqui para empreender. Fala, Rossini. Daniel, lá na ementa do curso, eu vi que fala lá um pouquinho sobre empreendedorismo corporativo. Esse termo me deixou um pouco intrigado, porque eu trabalho numa empresa pública, né, que gere hospitais universitários, a EBSER. Isso. E eu trabalho na unidade de planejamento. Né? Então, a gente trabalha muito com gestão de processos, inovação de processos, inovação tecnológica, e esse termo de empreendedorismo corporativo me chamou a atenção, mas eu nunca tinha tido contato com ele. EBSER é muito importante para a gente aqui no Amapá por conta do hospital universitário que a gente tem aqui, viu, Rossini? A EBSER é muito importante. A gente está com esse hospital aí tentando resolver, a pandemia deu uma mexida no cronograma, mas aqui no Amapá a gente tem um hospital universitário em que a EBSER é determinante. Rossini, você já é um empreendedor e não sabe. Ou se sabe, ainda não viu com nitidez. O empreendedor corporativo é alguém que, obviamente, está dentro de uma organização, né? Ou que está correlacionando as suas atividades com a de uma organização, e dentro dela, mais uma vez, se comporta de modo a encontrar oportunidades, a encontrar possibilidades, a avaliar um contexto e prover soluções. Então, se eu sou, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você de empreendedorismo, de uma coisa que eu não gosto muito de dizer às pessoas o que fazer. Eu gosto de mostrar como eu faço, tá bom? Eu lembro que em 2014 a gente ainda não tinha uma editora universitária aqui. Todo mundo sabe o que uma editora universitária faz, né, gente? É meio que o lógico, ela publica livros, publica obras, né? Ela cuida das publicações, dos conteúdos da universidade. E a gente tinha uma editora, estava com um problema. Qual? Ela tinha feito um edital, não vou entrar em detalhes para não, enfim, expor nada desnecessário, mas ela tinha feito um edital dizendo que ia lançar 20 livros, tá, Rossini? Tá ouvindo? E só tinha um problema, Rossini. Ela não tinha grana para pagar os 5 tantos livros, eram mais de 20 livros que estavam prometidos. E aí, criou-se um problema, né? Porque eu não tinha dinheiro para aquela quantidade de livro. Não sei se alguém aqui já lançou um livro, mas lançar um livro é algo caro. Por quê? Porque as editoras trabalham tradicionalmente, em alguma coisa próxima lá do Johannes Gutenberg, com tiragens de milhar, não é assim? Ou de 500. E aí a reitoria da universidade me procurou para dizer assim, pô, Daniel, como é que eu faço para resolver isso? Eu falei, isso é muito fácil de resolver. Porque eu tenho um modelo editorial que eu conheço, que eu acho que a gente pode importar para cá.
no qual, ao invés do Rossini, que vai lançar o livro dele, e vai lançar 1000 cópias, Rossini, você acha que se você lançasse um livro hoje, você venderia 1000 cópias? Eu creio que não. Você acha que se eu lançasse, eu venderia 1000? Pode ser honesto. Não sei. Pode ser honesto, vai lá. Eu acho que não. Então, mas o Rossini escreveu um livro, né, Rossini? E o seu livro é bom, pô. Então, será que você ficaria contente se você lançasse, fizesse um lançamento com mesa, autógrafo, vinho, refrigerante, canudinho de frango, tudo aquilo, né? Você ficaria contente por lançar 100 cópias do seu livro? Acho pouco, né? Mas você ficaria contente? Só de fazer o lançamento? Lançar com 100 cópias na mão e se tiver demanda, você pode pedir mais. É melhor, né? Do que nada. Pois é. E é muito mais barato. Então, olha o que foi que eu propus. Eu conheci um modelo editorial que quem trabalha com esse ramo deve conhecer a prensagem offset. Tá? Então, o que eu propus para... Luiz, agora eu não vou responder nada no seu conteúdo aqui. Depois, no finalzinho, eu vou tirar as dúvidas, tá bom? Agora eu vou focar na minha linha de raciocínio, senão eu me perco. Tá? Vamos lá. Então, qual era o problema? Né? O problema, Rossini, é que eu tinha que lançar, vamos dizer, 25 títulos, mas não tinha dinheiro para os 25. Tá legal? E aí, o que foi que eu fiz? O modelo clássico me levava a crer numa equação que era ruim para mim resolver. Por quê? Porque eu teria que fazer 25 vezes 1000 vezes, vamos dizer que o custo unitário fosse R$5. Alguém sabe quanto que dá essa conta? Eu vou fazer ela aqui, ó, na frente de vocês. 25 títulos vezes 1000 vezes 5. 125 pilas. É dinheiro, né? E aí eu me dirigi para a minha reitoria e falei assim, reitoria, não precisa lançar 1000. Você vai gerar estoque. Você vai criar uma repressão artificial e desnecessária na sua demanda. Então, o que eu falei para a reitoria? Eu conheço um outro modelo. Eu conheço um modelo no qual eu vou lançar 25 títulos. Tá legal, Rossini? Só que ao invés de imprimir 1000, eu vou imprimir 100. O custo unitário, todo mundo que trabalha com planejamento de gastos sabe que, em geral, quando você faz uma encomenda de escala ampliada, o custo individual reduz. Nesse caso, 100 cópias não era vantajoso eu levar para... A gráfica que faz em tiragem industrial mal faz por R$5, mas ela fazia para mim por 35. Você fala, pô, mas você está pagando muito caro pelo livro. Pode ser, mas olha só como é que isso pode funcionar. 25 vezes 100 vezes 35. 87. E se ao invés de... Se eu ainda conseguisse negociar com a editora, que ao invés de lançar 100 livros do Rossini, eu vou lançar 50 livros. Sairia por 44 mil. Certo? Sairia por 44 mil. Vocês estão me ouvindo? Sim, aqui está tranquilo. Sim. Então, Rossini, eu fui um empreendedor ou não fui, na sua opinião? Na perspectiva de que fez acontecer o lançamento, sim. Exatamente. Só um instantinho. Então, Rossini, veja se você concorda aqui com a minha linha de raciocínio, tá?
Está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo bem. Eu fiz uma redução de custo de 125 mil, eu reduzi para 44 mil. Eu promovi uma economia de 81 mil reais. Ou seja, eu promovi uma economia de 66% com a mesma entrega de valor, que era lançar livro. Não era? Então, vocês estão entendendo o que é um exemplo de como eu não ganhei um tostão, porque nem todo empreendedorismo visa lucro. Mas eu vi uma necessidade e entreguei uma solução, um método de solução. Sim, sim. Isso é empreender dentro de uma organização. Porque aí, no caso, o foco não estava no valor monetário do livro, né? Claro que estava. Do livro, né? Claro que estava. O produto livro não é o pedaço de papel brochado numa capa. O produto livro é uma concretização de uma pesquisa acadêmica se tornando pública e consumível, não é verdade? Se eu dissesse hoje para você, Rossini, estou te mandando 100 livros para sua casa, da sua TCC de graduação. Você gostaria? Para você dar de presente. Sim. E se eu te dissesse que eu estou mandando 1000, você ia gostar? Também. Eu não ia gostar de 1000 por um motivo. Eu não tenho nem onde botar aqui em casa. 1000 livros. Você sabe quanto o volume que ocupa 1000 livros? Um pouquinho. Um pouquinho. Eu não tenho nem onde colocar. Eu não conheço 1000 pessoas para dar meu livro. Nem se eu der para elas, eu não tenho como. Então, você está percebendo onde eu quero chegar com a ideia do que é prover solução? Não adianta simplesmente propor uma escala desproporcional. Significa eu oferecer a solução adequada para um problema adequado. Entendeu? Então, empreender dentro de uma organização é ajudar essa organização a ter uma solução, que é o empreendedorismo corporativo. Então, se você trabalha, por exemplo, vamos supor que o Rossini é filho de um dono de uma loja de autopeças. Conserta carro. Tá legal? E o Rossini é um funcionário. Ele não é o dono. E aí ele chega para o sócio, para o diretor, e fala assim: meu querido gestor, e se ao invés de só trocar óleo, ao invés de você só trocar suspensão, você também passasse a colocar outros tipos de serviços de acessório, como colocar insufilme, rebaixar carro, botar som, fazer pintura. Isso é empreender dentro de uma organização? Ou não? Gente, é possível empreender em todos os campos da nossa vida. Porque o empreendedorismo ele é um comportamento. O empreendedorismo ele é algo que tem tudo a ver com a nossa postura. Entenderam? Ele não é necessariamente, ele pode ser também a construção de um canvas, de um business model. Ele pode ser perfeitamente a consecução e a execução de um determinado produto tecnológico, mas ele não necessariamente é ganhar dinheiro. Então, alguém aqui é de alguma comunidade ou trabalha em uma área que tem uma comunidade remanescente? Ninguém? Alguém aqui trabalha numa área pobre ou vulnerável? Ninguém? Todo mundo está trabalhando na Faria Lima? Eu já fui voluntária na área vulnerável, que era da pastoral, onde visitava comunidades extremamente carentes.
Não sei se tem alguma coisa a ver. Tem tudo a ver, Tatiane. O que vocês faziam por essa comunidade? A gente avaliava, pesava crianças de 0 até 5 anos de idade, mas acabava envolvendo toda a família daquela comunidade. Os quilombolas, comunidades indígenas. Então, todo o estado do Tocantins, acabamos até visitando pessoas do Pará, do Maranhão, algumas partes desses lugares, entendeu? Então, não sei se tem alguma coisa a ver, né? Tem tudo a ver, porque você tinha uma necessidade... Não tinha, Tatiane? Você tinha uma necessidade daquelas pessoas que você ia ao encontro dessa necessidade. Através dessa visitação... E através dessa visitação que a gente fazia, que nós fazíamos, era só eu e uma irmã, que doava todo o salário dela, a aposentadoria dela para essas comunidades. A gente levava, assim, tentava levar o bem-estar, né, para eles. Pesava, via quem estava acima do peso, quem estava abaixo do peso, a necessidade daquela família. Diante disso, nós fomos convidados aí na Pastoral da Criança, na sede, e lá eu fui nomeada uma das partes da coordenação, fui uma das coordenadoras, onde depois eu resolvi sair. Mas você julga que você foi ao encontro de um problema que existia, levando uma solução? Sim. Ou não? Então, por que isso não é empreendedorismo? Né? Sim, tem que levar. Empreender, gente, é muito mais um comportamento do que qualquer outra coisa. E é exatamente por isso que vocês vão ver na disciplina, e eu vou mostrar a bibliografia para vocês, a existência de algumas leituras que não são necessariamente sobre empreendedorismo. Necessariamente. Alguns autores que eu estou selecionando para vocês, como o Richard Thaler, como o Nassim Taleb, como o Gabriel Cardoso, como o Rei Dalio, como o Benjamin Graham, como o Daniel Kahneman, que são autores que vão falar com a gente sobre comportamento. Porque ninguém empreende, por mais que reúna um conjunto de técnicas avançadas, ninguém empreende se não tiver uma postura empreendedora, uma posição, um comportamento empreendedor, a iniciativa do empreendedorismo. Então, seria muito cômodo, e eu entendo que é até viável, e isso vai acontecer em um determinado ponto do curso, que eu ofereça a vocês uma pancada de conteúdos que sejam respectivos a modelos de negócio, a estratégias. Mas eu não vou fazer isso com vocês porque eu entendo que há uma dimensão, eu não vou fazer isso pura e simplesmente, porque eu entendo que há uma dimensão aqui que vocês precisam compreender com muita nitidez antes de pura e simplesmente ter um banho de conhecimento do que é empreendedorismo. Aliás, o que eu estou chamando de conhecimento desse curso não é algo que eu nem sequer espero que vocês absorvam na totalidade ao longo de um mês. Não é mais ou menos um mês que dura a disciplina? Eu não estou preocupado com isso. Esse não é um objetivo meu. Eu estou muito mais preocupado em fazer com vocês a construção de um mapa mental, em deixar para vocês muito nítido
o que é que eu entendo por ser empreendedorismo, o que é que eu entendo por ser tecnologia, e explicar a vocês quais são os vieses possíveis, qual é a tipologia de empreendedorismo. O que é que eu estou chamando de empreendedorismo social, empreendedorismo corporativo, intraempreendedorismo, empreendedorismo liberal, empreendedorismo especulativo. São variados os tipos. Empreendedorismo comunitário. E, uma vez nítido quais são esses modelos possíveis de empreendedorismo, mostrar para vocês o que eu acho que é uma das coisas mais fortes do mundo, que é o exemplo. E mostrar para vocês, em cada um desses tipos, 1 ou 2 ou 3 exemplos de pessoas, de empreendedores que fizeram valer sua força e conseguiram êxito. Porque esses exemplos têm algo a nos ensinar. Na minha opinião modesta. E, por último, falar com vocês sobre algumas estratégias. Não me interessa aqui que vocês saiam comendo tudo que está aqui no curso, tá? Engolindo tudo. Numa obesidade mental. Não interessa. Isso aqui eu quero que seja muito mais um mapa mental, uma espécie de roadmap, de mapa da mina, com trilhas para vocês seguirem, na medida em que vocês precisarem pensar o que é empreendedorismo, vocês falarem, pô, peraí, eu vou voltar no curso do Daniel e vou dar uma olhada naquele conteúdo. Porque aquilo pode me ajudar a achar a minha trilha. Entenderam? O que vocês acham disso? Uma imensa superficialidade ou algo que é útil para a vida de vocês? Se eu estiver errado, me contem. Daniel, você está errado. Eu concordo com essa sua ideia. Mesmo porque, como foi falado, em 30 dias a gente não vai conseguir assim, se tornar especialista em empreendedorismo. A gente vai ter a noção, vai ter um caminho a seguir, a indicação do caminho, e aí cabe a gente, posteriormente, seguir esse caminho para nosso trabalho atual, que a gente pretende desenvolver futuramente. O que vocês acham? A Rosine também gostou? Eu acho que ela falou plenamente. O que vocês vão falar? Vocês vão ficar quietinhos, só me ouvindo? Passivamente? Eu gostei. A Leila gostou. Quer dizer, pessoal, eu não estou preocupado aqui em criar uma relação em que eu vou fazer um depósito de conteúdo na cabeça de vocês, entendeu? Eu prefiro muito mais aqui deixar vocês com caminhos abertos para que vocês possam trilhar. Exatamente. E essa bibliografia apresentada é muito boa. Vai nos dar uma base bem sustentável. Eu escolhi algumas coisas, Aloysio, que são até leituras de vamos chamar assim, leitura de cabeceira minha, né? Algumas coisas que eu entendo. Então, tudo que eu estou construindo aqui com vocês, pessoal, na verdade, começa como um emaranhado de informação. Uma informação que eu vou dar estrutura na medida em que a gente for se conversando. Então, eu poderia sintetizar que aqui nós temos 3 ou 4 tipos, mais ou menos em síntese, do que eu estou chamando da nossa bibliografia. Alguns autores que são amplamente voltados para essa questão comportamental, alguns autores que são diretamente voltados para essa percepção do que é o principal. O que é ser empreendedor, hein, gente?
Na cabeça de vocês, o que é ser empreendedor? É ir lá e abrir um negócio? É mais do que ir lá e abrir um negócio. É entender a necessidade de algo e como você pode suprir essa necessidade da comunidade, da cidade, da região. Como empreender, você vai procurar descobrir como sanar as dificuldades. Então vamos lá, vou pegar o Aloysio, já me deu uma primeira dica do que pode vir a ser tornar-se um empreendedor. Certo, Aloysio? Tornar-se um empreendedor é... Vamos ver... Estão vendo minha tela, não estão? Sim. Estamos sim, Daniel. Ó, tornar-se um empreendedor seria ir ao encontro de necessidades. O que mais? Só isso? Ter clareza também dos recursos que você tem, para poder trabalhar com esses recursos de maneira adequada. Ou seja, eu tenho que saber o que eu tenho que entregar e eu tenho que saber quanto custa. Porque custa, não custa, gente? Custa caro. Assim. Custa caro. Custa tempo, custa dinheiro, custa... Conhecimento, né? Conhecimento não é uma coisa barata. Embora seja uma das poucas coisas que as pessoas pedem para a gente fazer de graça, mas não é barato conhecimento. Também acho que não é. O que mais? Eu posso fazer minha sugestão? Deve. Entender o risco e o retorno. Dentro de um determinado tempo, né? É muito importante você ter uma visão de tempo, né? Quanto tempo eu tenho para ter esse retorno, porque disso também depende o meu investimento e depende também o risco que eu tenho. Essa visão de tempo, às vezes, ela foge muito, até no nosso dia a dia, né? O planejamento, ele precisa ter um tempo muito específico. Vocês são empreendedores? Vocês diriam que vocês têm uma postura empreendedora hoje? Hoje sim. Eu queria fechar meu compartilhamento de tela para olhar para vocês. Alguém aí está perto da janela ou do quintal? Professor. Tá sol ou tá chuva? Peraí, vou botar. Meu Deus. Muito sol, aqui 40 graus. Tá sol, aqui tá. Aqui não, aqui tá o sol quentíssimo. Tá bom, tá um sol quentíssimo, muito bem. Vocês gostam de um solzinho? Um sol para cada morador, é isso mesmo. Agora começou a chover aqui em Macapá, onde eu tô. Vocês gostam de sol? Sim, principalmente aos finais de semana. Então por que vocês não estão no sol, gente? Curtindo a vida, se deliciando com a maravilha da natureza? Porque nós precisamos empreender, conhecer, aprender. Vocês já são empreendedores, vocês já estão tendo uma postura proativa. É simples assim, é para ser simples. Porque a gente não controla nenhum desses fatores externos. Tudo bem? A gente não controla o risco, a gente não controla o retorno, a gente não controla o tempo, a gente não controla o dinheiro, a gente não controla a concorrência. Nada disso acontece. Qual é a única coisa que a gente pode, quem sabe, controlar no meio disso tudo? É a nossa disposição em seguir tentando. A nossa vontade de continuar. Lá, né? E olhe lá. Eu acredito na persistência, né, professor? Porque se você não insistir, não adianta, né? Então, o que eu estou falando com vocês é algo razoavelmente simples.
é feito para ser simples. Tudo isso aqui está sendo feito para acontecer uma coisa: a entrega de valor. O empreendedor é necessariamente alguém que está preocupado em entregar valor. Agora, vocês vão falar, pô, Daniel, está parecendo um coach. De tanto que você fala de... Vocês não vão me ver falando de mindset, de nada disso, tá, gente? Cruz credo. Não vai rolar isso aqui, não. Mas eu estou falando disso por quê? Porque eu entendo que é inevitável, é necessário que a gente olhe para essa discussão do empreendedorismo à luz de um aspecto comportamental, porque eu só consigo mensurar risco, retorno, benefício, custo. Eu só preciso saber se há uma oportunidade vantajosa ou não se eu tiver uma compreensão muito nítida do que é que eu estou chamando de empreendedorismo. E qual o papel da tecnologia nisso? O papel da tecnologia é algo razoavelmente simples. Eu ousaria dizer, e não é à toa, que eu estou me concentrando muito atentamente no primeiro momento aqui do nosso curso, na tentativa de codificar com vocês o que é empreendedorismo. Por quê? Porque eu pessoalmente compreendo que a questão tecnológica, e vocês vão achar que eu pirei, agora vocês vão achar que eu enlouqueci, mas vocês talvez achem que não. A questão tecnológica está mais ou menos resolvida. A questão tecnológica está mais ou menos resolvida. Olha o que acabou de acontecer com a humanidade, gente. A gente acabou de lidar com um vírus altamente transmissível, mortal, que, feito um alien, aterrissou varrendo a face da Terra em 3 meses. Não foi mais ou menos isso que aconteceu? Desde a descoberta dele na província de Hubei, em Wuhan, na China, até ele se tornar uma pandemia global, não foram aproximadamente 3 meses? E parou o mundo. Vocês pararam para pensar que essa vacina do coronavírus foi a vacina mais rápida já produzida na história da humanidade? Vocês sabem qual tinha sido a vacina mais rápida antes da vacina para o Covid? A do sarampo, na década de 60. Sabe quanto tempo demorou? 4 anos. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Claro, nós temos desafios tecnológicos. Eu fiz uma afirmação de impacto. Mas, do ponto de vista da capacidade que a gente tem em produzir energia limpa, em equacionar questões demográficas, em resolver problemas virológicos, em converter esgoto em energia, vocês acham que a gente tem um enorme desafio tecnológico ou não? Na realidade, eu acho que a gente só tem que tornar mais acessível essa tecnologia. Então é muito menos um problema de engenharia e muito mais um problema de planejamento, de administração, de comportamento. Por exemplo, a energia solar. O Brasil está localizado numa região do planeta que recebe o sol o ano inteiro. A gente teria condições. O telhado do Brasil inteirinho. O Brasil era para viver exclusivamente de energia solar, não precisava estar matando os rios para fazer hidrelétrica, não precisava estar... Ou minimizar esse impacto, né, Aloysio? Exatamente, minimizar. Mas estamos aqui, em pleno século XXI, tendo racionamento de energia, muitos lugares faltando energia. Você está em Tocantins, Aloysio? Sim, estou em Tocantins. Ainda usa termoelétrica, não deve usar? A gente paga a bandeira, taxa de bandeira vermelha pelo acionamento das termoelétricas, e aqui a gente tem sol o ano inteiro.
Mas usa termoelétrica, queima óleo diesel para fazer energia. Queima óleo diesel para fazer energia. Não faz sentido nenhum, né? Tucuruí, que fica perto de Belém, no Pará, tem uma das maiores usinas hidrelétricas do planeta. A energia da cidade é difícil. A cidade tem blackouts constantes, a energia lá 110 volts é fraca, não sustenta, vive um risco de apagão. E a usina de Tucuruí é uma das maiores do planeta, não é nem do estado, do Brasil, do maior do planeta. Então, vocês estão entendendo a linha de raciocínio que eu estou trazendo para vocês? Achar soluções tecnológicas não é tão complicado mais como já foi. Mas a questão comportamental humana nunca foi tão crítica. Nós nunca fomos tão interconectados, nunca nos falamos tanto. Ó, eu estou vendo que tem gente aqui de Tocantins, do Rio de Janeiro. Mais cedo eu falei com gente do Ceará. Tem gente da Bahia. Da Bahia, o que mais? De São Paulo, de Campinas. São Paulo. Do Amapá. Do Amapá. Então, dá para reunir uma pessoa de cada região, mesorregião do Brasil aqui nessa sala. Então, nos comunicar, trocar planos, desenvolver patentes juntos, tudo isso é mais viável do que nunca. Achar soluções creditícias através de fundos de investimento também não é mais um problema tão grande quanto era. Mas se conectar, como o Giovanni está dizendo, não significa que estamos fazendo trocas vantajosas e saudáveis. E é paradoxal que a gente nunca tenha tido, na história da humanidade, uma época com tanta concentração de renda na mão de tão pouca gente. Então, onde eu quero chegar com vocês? Eu queria que vocês vissem tanto o empreendedorismo quanto a tecnologia do ponto de vista de uma relação humana. Humana. E gostaria muito que vocês compreendessem que o grande desafio, seja para quem aqui está pensando como gestor, seja para quem está pensando como um potencial empreendedor, ou como um lobista, um promotor do empreendedorismo tecnológico, é que construir uma equação equilibrada entre o que é tecnologia adaptável, aderente, funcional, capaz de ampliar minha escala sem ampliar minha receita. Conectar isso sem medo. Automatizar o que pode ser automatizado, digitalizar o que pode ser digitalizado. Tá legal? E nós conseguirmos gerar uma mudança comportamental na direção não de uma compreensão de que o empreendedorismo está aí para quem quiser pegar e cada um por si e Deus por todos. Mas nós pudermos ativar um comportamento proativo na direção em trazer soluções. Para quem quer ser livre e empreender sozinho, para quem quer empreender em cooperativa ou associação, para quem quer empreender dentro da sua organização, da sua secretaria municipal ou estadual, isso tem de se tornar um processo viável. Isso tem de se tornar um processo no qual nós podemos encontrar satisfação e realização em trazer o melhor de nós. Ter o estímulo necessário para isso. Para ousar. Isso não é nada fácil. Hoje o Brasil não é campeão em como fazer isso. Não é. Nós temos estados muito atrasados ainda nesse sentido. Mas não importa muito a gente ficar olhando o que não aconteceu. Então eu queria muito que vocês entendessem esse curso
nesse sentido, entenderam, gente? O entendimento de que aqui eu estou oferecendo um mapa, um panorama, para que vocês possam se aproximar melhor, em primeiro lugar, da compreensão do que é isso, empreendedorismo e tecnologia. Número 2, para que vocês possam se aproximar de um entendimento também panorâmico dos diversos tipos do que é empreendedorismo e sair de uma visão vulgar ou pasteurizada do que é empreendedorismo, apenas por um viés ou por outro. Eu não acredito no capitalismo, então eu acho que o discurso do empreendedorismo é uma porcaria. Não é. Porque nem todo empreendedor é capitalista. Ou se você é um empreendedor capitalista e você quer ganhar dinheiro, e você quer se aburguesar, você quer se tornar um detentor dos meios de produção numa sociedade, empregar pessoas, ótimo, que você seja um bom empregador. Seja uma pessoa sensível ao social. Entenda o empreendedorismo social. Entenda que não é só de dinheiro que se trata o empreendedorismo. Então, eu estou interessado aqui não em criar bolhas, entenderam? Não se trata disso. Eu não estou interessado em fomentar bolhas de autorrealização de profecia. Eu estou interessado em levar vocês a uma compreensão totalizante, holística, ampla, sobre o que é que nós estamos chamando de tomar a iniciativa em resolver problemas. Isso é empreendedorismo. E a tecnologia não é um fetiche, um desejo. Ela é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta. Não sei se vocês concordam ou discordam, mas essa é a visão que eu tenho do meu panorama. O que vocês acham? Nós temos 18 presentes? 18 presentes. O que vocês acham? É por aí? Não é por aí? Esperava outra coisa, Daniel? Daniel, eu acho que assim, a tua linha de raciocínio, ela está indo assim, muito ao encontro, né, da minha linha de raciocínio também. Quando eu comecei a entender um pouco melhor de empreendedorismo, a primeira coisa que vem para a gente é realmente essa visão mais pasteurizada, mais capitalista, de que qualquer pessoa que empreende, ela tem que empreender para ganhar dinheiro, porque se ela for um empreendedor, ela vai conseguir subir na vida e ela vai poder dar certo. E para você dar certo, você tem que ter dinheiro, e isso é o que faz uma pessoa ser de sucesso ou não, é quanto dinheiro ela acumula. Eu não comungo dessa ideia, eu sempre achei essa ideia, assim, muito desvirtuada da minha filosofia de vida, né, da minha estrutura de vida. Eu até achei interessante quando você falou, fazendo uma alusão aí para o colega, você sabe quanto espaço ocupa 1000 livros? E eu fiquei só pensando assim, meu Deus, eu tenho uma biblioteca de mais de 3.000 livros, porque é isso que eu gosto, é isso que eu invisto, eu me sinto bem. Mas voltando aí para a tua fala do empreendedorismo, eu penso que empreender é sim um comportamento, e o comportamento, pelo menos na minha visão, que a gente precisa ter enquanto empreendedor nesse momento, é uma busca de solução, e o maior problema que nós estamos vivenciando, para mim, nesse momento, a nível de país e trazendo para o Estado, para o nosso local, é realmente um problema ético. Nós temos um problema de ética, de moral muito perceptível na sociedade, assim, de uma forma que não dá mais para a gente colocar panos quentes, de fingir que não vê. E isso precisa ser debatido na educação, isso precisa ser debatido em todos os ambientes em que você vai, porque o nosso discurso, ele é muito desconexo da ação, do resultado. Então, parece que a gente fala uma coisa e vivencia outra, e enquanto for dessa forma, enquanto empreendedor, a gente não vai dar certo. Porque o empreendimento, ele parte da sua essência, da sua verdade, daquilo que você conhece, dos seus talentos, do seu feeling, e como é que você vai trazer isso
para resolver um problema latente, um problema que você percebe que precisa ser solucionado. Então, você observa um espaço e ocupa esse espaço através do empreendedorismo. Então, eu me sinto muito agraciada na tua fala, eu fico muito feliz com esse curso, e cada vez mais eu digo, sim, realmente eu vim para a especialização correta, eu estou num ambiente que me faz bem, e eu acredito que a gente vai conseguir enriquecer muito o nosso pensamento e a nossa conduta a partir daí. E um dos livros que tu colocou aí, que eu estava, assim, pastorando ele há muito tempo, doida para ler, ainda não tinha lido, e, assim, de modernidade líquida eu já estava, assim, um pouco cansada, mas quando você trouxe aí isso, pronto, coloca aí o livro, é uma trilogia, na verdade, tu colocou o segundo livro da trilogia, vamos ver se tu coloca novamente, é o Antifrágil, não estou conseguindo ver aqui na tua lista, já estou abrindo. Isso. Esse livro aí, o Antifrágil, que ele casa muito, né, com o mundo VUCA e o mundo BINA, né, com o que se transformou a nossa sociedade. Então, quando a gente fala um pouco dessa transformação do VUCA para o BINA, o Antifrágil, ele casa muito com isso. Como é que eu consigo, dentro desse caos, não me sentir tão fragilizada, não me sentir tão acuada, tão sufocada, e ter saúde mental e conseguir ter uma boa qualidade de vida e uma boa qualidade de sucesso, entendendo que sucesso não se mede pela quantidade de dinheiro que você acumula, mas pela filosofia de vida que você tem e o quanto você é fiel à sua própria filosofia de vida. Então, parabéns pelo momento e obrigada pela oportunidade. Imagina, de boa. Estou aqui super contente porque eu também vou aprender muito com vocês. Mas eu queria muito que vocês me ajudassem, gente. Além da gentileza enorme da Leila agora, super, super legal, super confortável, eu queria pedir a vocês que vocês dissessem se é isso mesmo que vocês precisam. Porque não tem dono da verdade aqui, entendeu? Isso aqui é um caminho, mas não tem um caminho só, tem vários. O que existe é uma verdade só, mas os caminhos existem muitos. É isso mesmo, professor. Essa orientação é que vai nos ajudar a definir qual caminho realmente devemos seguir. Assim como a Leila estava falando, essa possibilidade da gente trazer para a nossa realidade, como cada um de nós vem de uma região do país, de um estado brasileiro, assim também cada um de nós tem objetivo diferente. Mas esse curso, essa disciplina, ela pode auxiliar cada um de nós de acordo com as nossas necessidades. Ela não é uma disciplina matemática exata que fala você é obrigado a seguir esse caminho. Pelo contrário, ele dá a cada um de nós a possibilidade de definir o caminho que vou seguir, que vou adotar. E isso possibilita muito o crescimento pessoal de cada um de nós. E toda a instituição vai crescer também junto com a gente. Muito bom, parabéns pela ementa, pela disciplina, pela bibliografia. Acabei de mandar para você o link do chat do WhatsApp aqui, tá, Aloysio? Que você tinha pedido mais cedo. Pois é, professor, o problema não é o link. Eu queria, assim, porque toda vez que eu tento entrar, aqui pelo link, diz que eu não baixei o aplicativo. Mas como não baixei o aplicativo? É por isso que eu queria, assim... Tá, deixa eu ver se eu consigo te ajudar. Espera aí. Aloysio. Deixa eu tentar adicionar seu número aqui. Vocês me deem um instante que eu vou dar um help no Aloysio, gente. Aí. Deixa eu ver se eu consigo adicionar o Aloysio aqui. Então, gente, eu estou vendo aqui uma coisa legal. Eu estou vendo que mais cedo um pouco... Quem foi? Cadê? Teve uma fala legal do Vans. Cadê o Vans? Ou Van Lins? Cadê? Você falou que ainda temos desafios tecnológicos. A pandemia mostrou que mesmo com toda a tecnologia que temos, não está acessível para todos. Sim, professor. Nossos alunos da rede pública ficaram prejudicados.
por falta de tecnologia. Eu não sei se é falta de tecnologia. Eu acho que faltou um comportamento das escolas em levar plano de dado, computador, telefone e tablet. A tecnologia, Van, ela existe, não existe? Não, a questão não é ela existir. Vamos debater, a gente está aqui trocando ideia. A questão, assim, eu não vejo que não é o existir, na verdade, entendeu? Assim, a gente tem uma estrutura na escola que possa atender uma quantidade mínima, vamos dizer assim. Vamos supor, uma sala de aula com 30 alunos, a gente teria condições de atender 20. Só que a gente não tem só uma sala de aula, a gente tem 8 salas de aulas por escola, entendeu? Se a gente trazer todos esses alunos para dentro da escola, para um laboratório de informática, seria a mesma coisa de estar levando eles para dentro da sala de aula, considerando o isolamento social. A questão é que a gente tem crianças que vivem em zona rural, onde não tem internet. Dentro da própria cidade, tem crianças que não têm condições de ter um computador, muito menos uma internet, entendeu? Mas não é papel do Estado prover isso? Então, é isso que eu falei, a questão que eu falei mais acima, a questão aí é mais um apoio político, né, do que tecnológico, no caso. A necessidade aí é políticas de política social, no caso, vamos dizer assim, para estar trabalhando e apoiando essas famílias que não têm condições, no caso. Olha só, então, professor Daniel. Vamos lá, vou deixar vocês à vontade, vou deixar vocês ficar quietinho. Essa questão que o Van estava comentando. O mês passado, nós estávamos em uma palestra, agora em julho, uma palestra internacional, e nós tínhamos professores, um dos professores era da Espanha. E aí ela estava comentando que lá na Espanha, eles conseguiram identificar que na escola deles tinha um aluno que não tinha acesso a tablet, a notebook, a internet para participar das atividades online. Aí a gente estava até comentando, se na Espanha, que faz parte um dos países da Europa, um dos países antigos, que teoricamente não tem esses problemas que o Brasil enfrenta ainda, uma desigualdade social tão grande, tem esse problema. Imagina a gente aqui no país, imagine o Brasil, nossos estados da região norte. Então, assim, eu acho que o que a gente tem que fazer é conseguir levar, permitir que todos tenham acesso à tecnologia. Eu fico triste que em 2009, a UFT estava com uma parceria com as prefeituras de Araguaína, de Palmas, de Gurupi, a cidade onde tem campus da UFT, que em cada escola municipal, a UFT ia colocar uma antena que a partir do campus da universidade distribuía para as escolas municipais a internet para poder atender a todas as cidades. Foi construída em todos os campos a antena para transmitir o sinal e parou. O projeto foi abandonado, depois de ter investido em equipamentos, investido em torres, em transmissores, simplesmente foi deixado de lado. Se tivesse sido colocado em prática, parte desse problema teria sido solucionado. Professor Daniel, nós estamos lhe ouvindo. A palavra está contigo, Van. É o seguinte, o Aloysio falou em 2009. 2013, mais ou menos, 2014, a gente teve uma outra parceria também, que até com a UFT, que promoveu uma capacitação para os professores justamente para trabalhar aquele programa do governo federal, um computador por aluno. Tanto é que o município de Alvorada foi contemplado com vários equipamentos naquela época. Só que acontece, os computadores foram distribuídos de forma errônea pelo Estado. Logicamente, baseado na ideia do próprio governo federal de disponibilizar um computador para cada aluno. Só que acontece, esses computadores chegaram na mão dos alunos e eles não tinham capacidade mental, vamos dizer assim, ideológica, de como é que funcionaria esses equipamentos. Eles pensavam que aquele computador era um computador de brincar, de jogar,
não de estudar, entendeu? E o que aconteceu? Muitos pais de alunos dispuseram desses computadores e até eu vim saber que tinha computador sendo vendido para outras pessoas. Nós, do município, por exemplo, a gente já fez o contrário, a gente segurou esses equipamentos e usávamos em sala de aula com esses alunos, entendeu? Basicamente porque, assim, o Estado forneceu um computador por aluno, o município não, recebeu só 80 computadores naquela época, 80 laptops, né, no caso, e esses laptops, eles ficavam em sala de aula, na escola, para poder estar atendendo esses alunos. Só que esses equipamentos eram um equipamento bem limitado. Basicamente, era como se fosse um celularzinho, em formato de notebook, no caso. Memória pouca, não tinha capacidade de processamento, e também a questão da internet em si, que naquela época ainda a internet era um pouco limitada. Hoje não, no município hoje a internet já atende todo mundo. Então, assim, se hoje eles tivessem colocado em prática novamente aquele mesmo programa daquela época, um computador por aluno, e ter fornecido esse computador por aluno, eu acredito sim que poderia ter funcionado e a nossa educação hoje não estaria tão prejudicada que nem está. Pois é, porque a gente tem uma intensa desigualdade, do ponto de vista prático, no acesso de jovens, de adultos, com relação a essa questão do acesso digital. Isso é apenas o princípio, gente. Nós estamos falando de acesso. Nós não estamos nem entrando no mérito ainda da capacidade de conversão de modelos de negócio, de modelos viáveis, baseados em tecnologia, né? Então, a construção de engenharia disso, eu acho que já não é o maior desafio. O nosso maior desafio é um desafio comportamental, tanto do ponto de vista individual, quanto do ponto de vista coletivo e institucional, em fazer entender que não adianta mais e não faz mais sentido ensinar matemática de uma forma abstrata sem um emprego prático, que não faz mais sentido ensinar ciências de uma forma abstrata quando nós temos capacidade tecnológica já existente, já prototipada, para poder construir mini laboratórios, espaços maker, espaços de testagem, realidades aumentadas, coisas que são simples, que não são complicadas, não são caríssimas, mas a gente precisa ter uma viabilidade e uma adequação do ponto de vista de como a gente pretende usar. Quem mais quer comentar? Acho que o comentário do Van foi muito feliz aí, deu conta legal. Bateu pra caramba, né, Van? É isso mesmo. É a ideia, né, professor? Deixa eu falar um pouquinho aí de educação também, já que a gente está nesse viés, né? Aqui no estado do Ceará, a gente está entrando com algumas disciplinas. Atualmente, assim, agora em setembro está entrando como piloto, né? A gente vai testar em 25 escolas. Mas a gente está colocando 2 disciplinas que a gente chama eletivas, em 25 escolas, em parceria com a UFC, que vão dar capacitação aos nossos professores, para que depois os próprios professores da rede estadual possam lecionar essas disciplinas. E que disciplinas são essas? É exatamente a lógica computacional e uma outra que é mais voltada para a parte de programação. Então, uma é mais para software e outra para hardware, né? Pegando, assim, a essência de cada uma dessas 2 eletivas. Por que a gente precisa trazer pensamento computacional? Porque a gente está vendo os nossos alunos utilizando na prática celulares e computadores, mas eles não fazem a menor ideia de como construir ou de como utilizar esses equipamentos na totalidade do potencial desses equipamentos. E muitas vezes nem nós professores, né, Leila? Não, o que eu apanhei nessa pandemia, e olha que eu me considero uma pessoa tecnológica, uma pessoa que usa tecnologia há mais de 30 anos, e o que eu apanhei para aprender vários apps,
para dar formação para professores em diversas escolas, para ajudar os professores. Então, hoje, eu visualizando você aí, utilizando o Miro, eu digo, eu também já sei usar. E vários outros, né? Canvas, isso pegando dos mais básicos, que a gente usa no dia a dia, normal, até os um pouco mais sofisticados, né? Que a gente precisou estar aprendendo para fazer. E aí veio essa preocupação. Quem nós estamos lançando no mercado de trabalho, ou seja, esses adolescentes que vão sair das nossas escolas, com que mentalidade eles estão saindo para esse mundo 100% digital? Cadê a alfabetização digital? Será que esses alunos eles conseguem sequer fazer uma pesquisa efetiva? Porque quando você lança uma pesquisa para o aluno, ele pensa que vai no Google, joga lá, e aí o que vier do Google ele vai utilizar na pesquisa dele, sem ter a preocupação de verificar se a fonte é confiável, qual é a referência de quem está dizendo aquilo ali. Então, é importante trazer essa reflexão para essa nova base social que a gente está querendo formar. Porque se isso não nascer na escola, na educação básica, dificilmente ela vai chegar aonde deveria chegar. E aí vem, de novo, quase que um conflito de geração. Nós, enquanto professores, não tivemos essa formação. Eu não passei por esse tipo de formação, eu não tenho uma educação formal para isso, mas eu preciso formar o meu aluno. Meu aluno precisa ter isso porque ele vai precisar disso na sociedade. E aí a gente vem desde a educação básica até a faculdade. E é muito interessante a revolução que houve nas universidades graças a essa pandemia. Eu vejo hoje a grade curricular da faculdade que meu filho está fazendo na UFC e comparo com a grade curricular de 2 anos atrás, eu percebo quanto ela mudou. Porque a faculdade precisou enxugar muita coisa arcaica que já deveria ter sido retirada do currículo para ter espaço para colocar, por exemplo, produção de material didático digital como disciplina obrigatória para os cursos de licenciatura, que era algo que há 2, 3 anos atrás não existia. Poderia-se ter a opção de fazer como optativa, mas agora é obrigatório, porque o professor precisa sair da faculdade com o mínimo de conhecimento nessa produção. Então, isso também trouxe muito ganho. É compulsório, isso é uma necessidade mesmo. Isso. É por aí, Leila, perfeito. Exatamente. Então, assim, a gente percebe que em meio ao caos, a gente viu muita coisa absurda, mas isso também impulsionou muita coisa positiva. Eu nunca me imaginei fazendo produção digital para aluno de ensino fundamental. E foi o que eu fiz nos últimos 2 anos, porque a gente é acostumado, enquanto pesquisador, enquanto professor, produz artigo para revista, produz resumo, faz capítulo de livro, produz material didático, né? Aquele material didático majoritariamente mais robusto. textual, né? Exatamente. Ou e agora verbal. A gente teve que, olha, o menino está precisando, o que a gente tem é isso, vamos para o Canvas, vamos produzir infográfico, pastilhazinha de conhecimento para mandar para a escola, para o professor ter aquele conteúdo para os próximos 10 dias, 15 dias, enquanto a gente produz mais e vai mandando. Porque se a gente que está aqui, que tem um pouco mais de tempo de pesquisa, um pouco mais de aproximação tecnológica, estamos com dificuldade, que dirá tantos outros colegas nossos. Então, foi preciso fazer esse mutirão, é preciso essa abertura, mas, de fato, a gente esbarra numa falta de conhecimento incrível. Por exemplo, eu vou para a internet pegar material para produzir material. Até que ponto eu posso pegar? Eu estou ferindo o direito autoral de quem? Essa imagem que eu botei aqui, de onde ela veio? Eu tenho o direito de usar, eu não tenho. Então, as licenças, elas não vêm claras na minha cabeça. Às vezes, quando a gente pesquisa na internet, é difícil ver a referência daquilo ali, se você pode ou não utilizar. Isso também impacta lá no nosso ser empreendedor. Porque por mais que eu queira inovar, por mais que eu queira resolver um problema, se eu não tiver o mínimo de conhecimento legal, se eu não tiver o mínimo de noção de que aquilo que eu estou fazendo não vai ferir o direito de outra pessoa,
em muitos casos eu também não posso fazer. Então, falta, sabe? Falta conhecimento técnico, falta ética em muitos casos, e muitas vezes é muito cômodo você dizer, não, mas eu não sei, ou eu não sabia, e aí você se acomoda, e ali você fica. E tudo bem, porque hashtag vai dar tudo certo, alguém vai fazer por mim, a vida vai acontecer. E na sociedade atual, assim, para mim, esse é um discurso que não me cabe. Muito bem, todo mundo muito afim. É isso aí, gente. Eu acho que isso aí, só da gente estar aqui trabalhando e estar construindo tanta opinião positiva, e a gente sendo capaz de olhar de forma realista, eu acho que já tem uma grande coisa aqui. Como a gente já vai se aproximando do horário previsto, e eu sou muito respeitoso com relação à agenda de vocês, além de agradecer vocês por vocês estarem presentes, dizer que eu aprendi muita coisa legal aqui hoje, não me entendo como o professor sabe tudo, entendo que eu sou muito mais um moderador de um espaço de trocas. Convidaria vocês a olhar o vídeo da manhã, apesar de ter feito tecnicamente a mesma coisa, o resultado varia, tá? Porque são outras pessoas, não sou eu falando de novo. E queria dizer a vocês que eu espero que o curso seja positivo, vai ter muita coisa mais de leitura dirigida do que de aula, mas eu acho que tem tudo para ser um curso legal. Tudo bem, gente? Vocês querem fazer mais alguma observação, algum questionamento? Tranquilo, professor. Só agradecer a possibilidade, a oportunidade de estar participando. E bora tentar também atender suas expectativas. Não, para mim é um prazer só estar trabalhando aqui, aprendendo. Para mim já é uma coisa muito positiva, uma vitória pessoal. Daniel, gostaria de agradecer a disponibilidade. Tranquilo. Né, e parabenizar porque trouxe o tema de uma forma bastante fácil, né, de compreensão e sem viés ideológico, que eu acho que é muito importante, né, a gente manter a pluralidade e faz isso tornar as coisas mais produtivas. Não me entendo como o senhor do conhecimento, Rossini, não me entendo como sabe tudo, e gosto da ideia de que a escola, e nós estamos em escola, onde há gente aprendendo a escola, é um lugar de equilíbrio, de sensatez e de... Não vou dizer positividade, porque é difícil definir o que é positivo, mas de harmonia, de concórdia, de trabalho pelo bem, que eu acho que passa muito por isso aqui, por tentar fazer com que a gente entenda que... E aí é uma posição muito pessoal minha, sabe, Rossini? Não me interessa pegar as pessoas e colocá-las em mais bolhas do que elas já estão. Isso é muito fácil. Isso é muito fácil. Agora, colocar o capitalista para entender o social e o social para entender o capitalismo, porque simplesmente condenar uns aos outros é muito fácil. Instigar isso é uma engenharia de obra pronta. Agora, eu consegui fazer com que as dimensões comecem a se entender e se complementar, já é uma grande coisa. Então tá, pessoal. Vamos ver se na próxima semana ou na próxima quinzena a gente faz outro desse, tudo bem? Um abração, muito obrigado. Tudo bem, professor. Só marcar. Descansem, divirtam, fiquem com a família, cuidado, não dirijam se beber. O que mais? O bebê me chama. Não, calma aí. Não saiam por aí brigando na rua, fiquem calmos. E é isso, vamos trabalhar. Um abraço, gente. Tchau, tchau.